Se liga aqui, produtividade do Brasil é baixa e 97 países trabalham mais que o Brasil e ainda tem gente dizendo que a escala 6 por 1 tem que acabar. Cara, o brasileiro trabalha assim em média 6 vezes por semana e mesmo assim ele não consegue produzir, cara, e ainda querem diminuir a escala de trabalho. Consequentemente, o Brasil vai produzir muito menos, vai ser um país que circula menos grana e definitivamente só tende a piorar. Eu fico triste, cara. A pior notícia do Brasil é sempre a próxima. Se liga aqui. É, Produtividade do Brasil é baixa e 97 países trabalham mais. O país discute a redução da escala 6 por 1 e um dos argumentos é que a média de trabalho local é maior do que em nações desenvolvidas. Só que o brasileiro trabalha menos e também produz menos do que os de países com crescimento acelerado. Então a gente vai ter aqui embaixo uma listinha onde a gente tem a Irlanda em primeiro, Noruega em quarto, Estados Unidos em 13º, e o Brasil tá aqui em 94. E, cara, isso é triste de se ver, porque mesmo assim o brasileiro ainda trabalha muito. Eu concordo que a escala 6 por 1, ela é ruim. O cara tem que trabalhar 6 dias por semana, tem um dia para descansar, mas mesmo assim, com essa escala, o Brasil não consegue produzir. O brasileiro não é produtivo. E o que leva um país para frente é produtividade. É a capacidade de pessoas trabalharem, gerarem valor, dinheiro circular entre a população, dinheiro rodar de mão em mão. Isso gera o crescimento de um país. O Brasil produzir e mandar para fora, o Brasil produzir e vender para o comércio local, as pessoas consumirem, isso que faz um país crescer, isso que faz um país ir para frente, se desenvolver. E a galera já tá falando, ó, a IPEA mesmo já afirmou que o mercado de trabalho vai absorver o fim da escala 6 por 1. Cara, vai diminuir a escala de trabalho, mas vai aumentar os preços, vai diminuir a produtividade. Vamos continuar dando uma olhada aqui nessa notícia? Dados da OIT, Organização Internacional do Trabalho, mostram que o Brasil é só o 94º país mais produtivo do mundo, considerando uma lista de 184 nações e territórios. Este indicador é importante porque ajuda a explicar a capacidade de um país de crescer e elevar padrões de vida das famílias. Quanto maior a produtividade, mais competitiva fica uma nação no mercado mundial para oferecer e vender seus produtos. Há também relevância nesse dado porque o Brasil hoje discute a redução da escala de trabalho 6 por 1. O governo do Lula promove uma campanha para o Congresso aprovar uma semana de no máximo 5 dias de trabalho e 2 de descanso, ou até uma jornada 4 por 3. O brasileiro, que é isso, cara? O brasileiro, ele é um povo guerreiro em sua maior parte, mas muita gente ainda vai pra trabalhar, fica coçando o saco. A galera só vai pra trabalhar pra ficar matando hora. Isso é triste, cara. E aí o que acontece? As pessoas são obrigadas a ficar mais tempo no trabalho pra produzir um valor X. Então, hoje em dia, o cara é obrigado a ficar, vamos jogar, acho que são 8, 9 horas no trabalho. E nessas 8 horas ele produz 10, um valor de 10. Vamos jogar só em valores aqui. Ele produz 10 em 9 horas de trabalho. É uma rotina ineficiente, a grande parte do dia dele ele passa à toa e a produtividade dele é de 10 pontos. Cara, se esse cara fosse produtivo, se esse cara fosse realmente trabalhar, se dedicasse, produzisse, gastasse o tempo dele, gastasse a energia dele realmente produzindo, nessas mesmas 9 horas de trabalho, ele produziria, sei lá, um nível de 30 ou nível de 50. E aí, poderia sim reduzir a escala de trabalho, reduzir o número de horas e mesmo assim manter a produtividade. Mas isso é da cultura brasileira. O brasileiro é um bichinho, em grande parte o povo é guerreiro, muita gente trabalhadora, e essas pessoas trabalhadoras acabam pagando e custeando a vida das pessoas que, por exemplo, vivem de muitos auxílios, que é algo que tem de sobra aqui no Brasil. Vamos continuar lendo aqui. Quando o trabalhador tem menos horas produzindo, isso precisa ser compensado com uma produtividade maior. Ou seja, lembra que nessas 9 horas de trabalho o brasileiro produz um total de 10 pontos. Isso aqui eu estou exemplificando aqui com números. Se o cara fosse mais produtivo, ele poderia produzir esses mesmos 10 pontos trabalhando metade desse período. Consequentemente, com uma produtividade menor, teriam mais resultados, teriam mais coisas sendo feitas, mais coisas sendo geradas, dava para reduzir a escala de trabalho, mas não é assim que funciona, cara. Brasil, acho que grande parte vive de funcionário público, grande parte vive de auxílio e a maioria dos trabalhadores é que pagam para essa galera se manter de pé.
Caso contrário, o país fica para trás no comércio internacional. Os produtos ficam mais caros na comparação com os outros países. Porque se o Brasil, as coisas que são produzidas no Brasil e rodam aqui, são comercializadas aqui, se tiver menos gente trabalhando, a produtividade vai ser menor. Logo, esses produtos vão ser mais escassos, porque eles vão estar sendo menos produzidos. Consequentemente, preços elevados. Ou seja, escala 6 por 1, infelizmente, só tende a momentaneamente, não é algo muito positivo para o Brasil. A gente deveria, primeiro momento, ajustar a produtividade, fazer com que a galera que trabalha na escala 6 por 1 seja produtiva, gere muito resultado, e aí vamos diminuindo a escala de trabalho. Aí sim a gente vai manter os mesmos resultados, pode produzir até mais, e mesmo assim trabalhando menos. Mas do jeito que tá, cara, do jeito que tá com essa produtividade baixa, não tem como diminuir a escala 6 por 1. E o cálculo de produtividade feito pela OIT é assim: o PIB é dividido pelo total de horas efetivas trabalhadas, e no infográfico abaixo os valores estão convertidos em dólares por paridade do poder de compra para permitir a comparação internacional. Então, o Brasil em 94, ó, na produtividade do Brasil é baixa na comparação internacional. O país fica atrás de vizinhos como Uruguai, Argentina e até Cuba. E aqui temos toda aquela lista que a gente já olhou. Ó, em primeiro lugar, Irlanda, Estados Unidos em 13º, Rússia em 52º e o Brasil aqui, ó, em 94. Ó, ele tem até mais produtividade do que a China, mas a China é um país gigantesco, né? Tem muita gente na China. Aí, ó, exatamente, ó, a China tem uma produtividade mais baixa que a brasileira, mas tem 1,4 bilhões de habitantes, o que explica seu crescimento acelerado. O indicador é menor no país asiático, em parte porque há muitos empregos concentrados em setores de menor valor agregado e por média de horas trabalhadas ser também mais alta. O Brasil tem produtividade muito distante do G7 e a média de hora trabalhada aqui no Brasil. Os brasileiros trabalham em média 38 horas por semana. Só que é triste, porque dessas 38 horas, grande parte do Brasil vai para esse lugar, fica batendo papo, sei lá, uma empresa de escritório, os caras vão lá, grande parte dessas 38 horas é conversando, é o cara chavecando as mulheradas, é o cara indo tomar café, o cara não tá efetivamente produzindo, você tá me entendendo? Ele vai passar dessas 38 horas, ele vai passar 15 horas, 18 horas produzindo, cara. E dessas 38 ele produz por 18 e 20 horas são jogadas fora, 20 horas é tomando café, chavecando as mulheres, indo no banheiro. Isso é triste, cara. Produtividade extremamente baixa aqui no Brasil. E também, segundo dados da OIT, esse número é maior em 97 países e territórios, em muitas nações, e isso aqui a gente já viu. O Brasil é só o 98º país com mais horas trabalhadas, ou seja, a galera produz muito e rende pouco, cara, porque uma produtividade baixa e o fim da escala 6 por 1, os dados dessa reportagem serão muito usados nos próximos meses durante as discussões sobre o fim da escala 6 por 1. Mota declarou que o texto deve ser votado ainda em 2026. A pauta foi adotada pelo governo e é uma das bandeiras do Lula para sua campanha à reeleição, quando pretende conquistar seu quarto mandato no Planalto. Se o projeto for aprovado, será mais um dos vários presentes dados pelo Congresso ao petista. O maior e mais novidadeiro deles é a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês e desconto menor no imposto de renda para quem recebe 5.001 centavos até 7.350, o beneficiando cerca de 15 milhões de pessoas. E ó, já é numericamente provado que o fim da escala 6 por 1 só tende a piorar a situação econômica do país, só tende a deixar as coisas mais caras e mais inacessíveis. Então, eu acho que a pessoa tem que viver, o brasileiro precisa, sim, ter uma qualidade de vida boa. O brasileiro ele tem que ter uma escala de trabalho boa, poder viver, sair, ver a família, trabalhar, mas eu acho que antes de tudo a gente tem que acertar a produtividade, porque a gente vai produzir muito com pouco tempo, consequentemente não vai mudar no nosso padrão de vida, no nosso padrão de produção, e aí sim a gente consegue diminuir a escala de trabalho, diminuir as horas trabalhadas, e aí no longo prazo tudo fica perfeito. Querer acabar com a escala 6 por 1 assim, do nada, sem mexer na produtividade, é só problema, só tende a gerar problemas econômicos, problemas de consumo, ó, só loucura, só coisa ruim tende a acontecer. Mas agora eu quero que você comente aí, você é a favor
ou contra o fim da escala 6x1. E se você assistiu até aqui, deixa o like e se inscreve. Valeu, pessoal. Um grande abraço e falou!